Boa noite! Olá, mais uma live aqui no Hipnopapo. E nós vamos... Eu sou Roberta Coelho, de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos tratar de TDAH. Olha aí que bacana. Mas, antes disso, eu quero alertar aí todo mundo. Nós estamos no fevereiro roxo e laranja, né? É um mês de conscientização do lúpus, Alzheimer, leucemia e fibromialgia. A campanha, ela frisa a doação de medula óssea para leucemia, pois a cada 100 mil pessoas, apenas uma pessoa aí é compatível. Então, assim, é um mês de conscientização, de repensar, né? De repente, você tem um ouro aí guardado que pode salvar vidas, viu? E com relação à fibromialgia, a hipnoterapia ajuda a tratar, mas esse é o assunto para a próxima live. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou chamar aqui as minhas colegas, né? Nós vamos falar aqui de TDAH, deixa eu chamar, estamos com uma convidada ilustre. Todos são ilustres, obviamente. Deixa eu chamar aqui. Ai. Tá, ele quer que eu digite o número da pessoa e aí a gente digita aqui. Pessoal, mande perguntas para nós. Mande perguntas para nós. Essa live ela é muito importante. Encaminhe aí para o pessoal que você conhece, que você sabe que de repente tem alguma criança diagnosticada, algum adulto que convive com os sintomas do TDAH. Encaminhe para essas pessoas. Se Oi, apresente aí, Roberta, Paty. tudo bem? Boa noite. Oi, pessoal, tudo certo? Eu me chamo Patrícia Aparecida da Silva Burg, eu sou do estado de Santa Catarina, sou parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta e vamos fazer uma live sensacional para vocês. Mande dúvidas, perguntas, que estaremos respondendo todas. Isso aí. Parece que para Grace está falhando aí. Aí, Grace. Temos aí a Grace que vai entrar, que ela é do Mato Grosso. E temos a nossa convidada especial, que todos vão se surpreender com a superação dela. Exatamente. E assim, ó, enquanto nós estamos aqui brigando com a tecnologia, né? Enfim, a tecnologia está brigando conosco, nós vamos aqui. E aí eu vou falando para vocês, pessoal, convide as pessoas para vir participar dessa live. Todas as lives Mande do Hipnopapo, aviãozinhos. isso, mande esses aviãozinhos aqui, ó. Todas as lives. Ah, ela aí Oi, chegou. Oi. tá meio lento hoje aqui o sistema. Extraordinária noite, meninas. Extraordinária noite. Extraordinária noite. Grace, se apresente para o pessoal que está aqui vendo a gente. Eu sou Graziele Dutra, hipnoterapeuta de Cuiabá, Mato Grosso. E é uma honra estar aqui com vocês hoje para mais uma live do Hipnopapo. Sejam todos muito bem-vindos. Aí, ela chegou. Agora tá entrando. Oi! Chegamos! Muita calor, muito calor. Vamos mais É a live. gravidez, querida. Eu senti muito calor. Que linda, gravidinha. Que bom que Seja você está aqui. bem-vinda, Pan. Obrigada, eu amei pra falar. Mexeu muito com a minha vida. Graças a Deus, vou esperar com a hipnoterapia, né? Gratidão pelo convite. Essa é uma oportunidade que muitas pessoas têm de se identificar também, entender que isso tem tratamento. Muito bem, e nós ficamos muito felizes de receber você aqui conosco. Olha, essa formosura, ela é doce, assim mesmo, viu, pessoal? Ela é muito querida, sabe? Aquela pessoa que você tem vontade de abraçar, é a Pan.
Ai, meu Deus. Carinho, gente. Tá falhando um pouco o seu áudio, Pan. Ô, pessoal, vocês estão... Tá falhando aí também? Tá Como é que tá? falhando, aham. Sim. Tá falhando bastante. E Agora tá Agora melhor. melhorou. Tá Isso, melhor. tá melhor. Ah, é que eu improvisei aqui. Eu tô fazendo a live em casa, então tá apoiada numa Tupperware e numa garrafa. É isso aí. Faz Tem que usar o parte. improviso. Tá certo. Ai, as armadilhas. Bem-vindo. Pessoal, a Mari entrou aí, Michael, Luiz Felipe. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Mandem perguntas, tá? A Flávia está aqui, que também é do Hipnopapo, que é nossa parceira. Mandem perguntas para nós, porque a Pan aqui, ela vai tirar as dúvidas com relação ao TDAH, né, Pan? E diz aí, você teve TDAH? Como é que foi? Conta essa história. Pois é, eu descobri o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Descobri quando eu era adulta já. Na verdade, eu lidei com isso a vida inteira, sem saber o que era. Não tinha esse diagnóstico, né, antigamente, do que era o TDAH, do que era dislexia. Já existia, mas as pessoas não diagnosticavam. Não sei se foi positivo ou foi negativo, sabe, linda? Eu não sei se isso foi positivo ou foi negativo, porque eu deixei de embutir em mim muitas crenças em relação ao TDAH. Porque quando a gente um pouquinho sobre como que funciona, acaba que a gente vai somatizando, né? É igual bula de remédio. Então, como eu não tive esse diagnóstico lá atrás, muita coisa do TDAH eu não embuti na minha vida. No entanto, eu tinha, assim, várias características, muitos comportamentos de TDAH. Olá, Mari, que linda. Eu tinha muitas características de TDAH, principalmente no esquecimento. Eu era extremamente esquecida. E foi com a hipnoterapia que a gente conseguiu entender. Quando eu tive o diagnóstico do TDAH, eu tinha 22 anos, eu estava na faculdade. Aí, eu era muito distraída. Ó, eu ainda sou distraída, mas consigo voltar aqui, né? Eu era muito distraída. Eu esquecia com muita frequência das coisas, esquecia das pessoas, esquecia de compromissos, sabe? Então era difícil para mim assumir responsabilidades das pessoas confiarem em mim, porque geralmente eu esquecia. E estar com isso desde a infância, sem um profissional por perto, sem ninguém para me orientar e sem ninguém para entender, me causou muitos danos, principalmente no déficit de aprendizagem, né? Foi muito mais muito mais para aprender em relação aos meus amigos, demorava muito mais para assimilar alguns Bom, seu áudio está falhando de novo, entanto, tá bem, bem picadinho. tá. Vê se melhora agora. Melhorou. Melhorou? Eu falei assim que o meu aprendizado foi um pouquinho mais demorado do que a maioria dos alunos que tinham a minha idade. Porque eu não conseguia parar quieta para estudar, eu não conseguia entender a matéria como as outras pessoas entendiam. Aí meu esforço tinha que ser 2 vezes mais, porque ninguém sabia o que era. E você sofreu preconceito por conta disso, Pan? Muito, porque geralmente japonês é taxado como inteligente, né? Verdade, a gente tem esse pensamento. Complicado. Eu sempre fui considerada muito lerda. Eu tinha até um apelido, sabe? Que essa última formação da Omni, eu tive até a oportunidade de conhecer a criadora do apelido. Meu apelido era Poia. Poia? Vixe, tá falhando de novo. Muito, 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 muito. Ai, meu Deus. Eu falei, meu apelido era Poia, que era uma personagem do seriado A Diarista. E ela era muito lerda, ela não conseguia entender as coisas, ela era bem... E eu era realmente desse jeito. As
As minhas amigas contavam alguma coisa e eu ficava, eu não conseguia entender, eu não conseguia acompanhar o mesmo ritmo delas. Assim como elas também não conseguiam acompanhar o meu ritmo de raciocínio, porque era muito acelerado, muito mais rápido que da maioria das pessoas. Mas de raciocínio, mas para entender uma história era bem complicado para mim, tá? Ele dá uma oscilada, aí ele volta. Ele dá uma oscilada, ele volta. Tô segurando aqui. Agora eu não sei o que Mas é muito bacana é. você falar essa questão. Você tinha um raciocínio rápido, porém você não conseguia acompanhar como é que eu posso te dizer? A solução de alguma coisa, seria isso? Na verdade, a maioria das pessoas estavam. Não. Não tá escutando? Calma aí. Bom, pessoal, enquanto ela conserta aqui a parte do fone dela, essa live é muito importante, realmente. Nós conhecemos várias pessoas com esses indícios, né, como ela está relatando aqui, e a ideia do Hipnopapo é justamente essa, trazer a história de pessoas que passaram por isso e conseguiram o tratamento através da hipnoterapia. Né? Então, hoje a Pan, que ela é hipnoterapeuta como nós, né? Grande hipnoterapeuta, atende, a grande parte que ela atende hoje são as crianças, muito bacana isso daí, né? E aí, ela passou por isso, e ela aqui está contando para nós a história dela. Então, quantas pessoas, muito provavelmente, pode ter passado por isso, ou passa por isso, que você pode compartilhar essa live, para que ela escute, ela entenda o que pode estar acontecendo, olhar um pouco, o que será que está acontecendo comigo, ou acontecendo com meu filho, ou com a minha filha, enfim. E aí faça as compreensões. E aí começa a entender como é que funciona esse processo de hipnoterapia na vida de uma pessoa que tem o TDAH. Voltou? Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver se agora vai dar certo. Vai falando aí que nós vamos descobrir. Sim, vai falando e a gente já descobre. É engraçado que a Flávia perguntou aqui se meu diagnóstico estava fechado mesmo para TDAH. Sim, era TDAH e dislexia. Olha só. Nossa. Tinha tudo. Eu fui na neuro para fazer todos os exames, para ter todos. E eu era diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também com dislexia. E isso foi diagnosticado quando eu tinha 22 anos. O primeiro estímulo da médica foi: vamos tomar uma medicação, isso daí vai te adiantar, vai te ajudar, né? Na época eles queriam me passar Ritalina, só que graças a Deus eu não tinha dinheiro, eu não conseguia comprar. Era que eu conseguia comprar. Então eu falava assim: olha, eu vou ter que me resolver de outra forma, vou ter que entender como funciona isso. Então, com 28 anos, foi quando eu fiz a minha sessão de hipnoterapia para trabalhar TDAH, né? Toda a parte de esquecimento. E o que é legal, meninas? O que é interessante disso tudo? Sim, agora melhorou. Agora? Pra mim travou, mas voltou. Travou? A internet é assim, né? Ele vai e volta. O que acontece? Eu fui me especializar em TDAH, eu fui entender quais eram as demandas que existiam no TDAH. O que é o TDAH? O transtorno de déficit de atenção, de falta atenção. E a nossa mente, ela é literal. Ela vai trazer pra gente aquilo que é a demanda que está nos faltando. Então, esse excesso de falta de atenção demonstrava que tinha um excesso de falta de atenção lá atrás. De quem que era a falta de atenção que eu tinha? Pai. E eu comecei a assimilar com os próximos tratamentos que eu fui fazendo. E em todas as pessoas que eu atendi, todas tinham uma demanda de déficit de atenção familiar. Ou por parte do pai, ou por parte da mãe. Uma demanda emocional por trás de tudo isso. De abandono, né, de solidão. Então, o que a nossa mente, a mente do adulto TDAH, ela fica buscando? A atenção que para ela. E a forma de achar atenção
é não prestando atenção para ser notado e percebido. Isso aí. Exatamente. É, demorou até para eu fazer toda essa associação, mesmo depois da minha hipnoterapia. Eu sabia que tinha um registro de abandono e que esse abandono fazia parte do sentimento do sintoma do TDAH. Só que eu não conseguia fazer essa associação com o quê? E foram os meus atendimentos, analisando os casos, fazendo as sessões, vendo o desenvolvimento das pessoas que eu atendi, que eu vi que todas tinham a mesma demanda, que era a falta de atenção familiar na infância e refletia diretamente na nossa vida adulta. Isso aí. Olha só. E assim, tem muitas pessoas que passam por isso e elas nem percebem, né? Elas não percebem porque elas estão tão habituadas àquela situação que elas vivem e às vezes tem uma cobrança muito grande, né? Dos pais, presta atenção, faz isso, faz aquilo. Mas às vezes eu não posso dar isso e isso tem que ser olhado de outra forma, né? Para essas crianças ou até mesmo para os adultos, né? É exatamente isso. Durante muito tempo eu fui cobrada sem que as pessoas também entendessem qual era a minha condição. Eu tive que me adaptar em várias áreas da minha vida para não ser engolida. Tanto que eu tomei o TDAH, para eu conseguir lidar com tudo isso, eu levei sempre pro lado do humor, sabe? Eu sempre ri das cacas que eu fazia, dos meus esquecimentos. Eu sempre transformava todas as histórias em algo muito engraçado. Justamente para eu ser aceita e ter a atenção das pessoas, entende? Que interessante, né? E você percebe nas crianças hoje isso, né? O quanto elas estão procurando, tem muito diagnóstico hoje, né? E a gente percebe muito nos atendimentos que eles procuram por uma atenção que está faltando. E essa atenção está sendo compensada de outra forma, né? E aí o que é o mais necessário está faltando, né? Exatamente. O que eu vejo? Hoje nós estamos no mundo da produtividade. A gente fica o tempo todo, os pais não podem parar para dar uma atenção. Então, o que eles fazem? Eles sempre colocam crianças em muitas atividades. É na natação, é no inglês, é no Kumon, é na fono, é na psicóloga, é não sei na onde. É sempre enchendo a criança de atividades para que os pais possam estar trabalhando sabendo que o filho está aprendendo alguma coisa. Mas isso vai causando um burnout. Isso vai causando estresse. E, consequentemente, a criança também vai sentindo a falta dos pais. Porque a presença dos pais não está ali, entende? Aí começa a desenvolver os sintomas do TDAH. Eu chego em casa, essa criança para, ela é extremamente hiperativa, ela corre para lá e para cá, ela não consegue sentar na mesa para fazer uma tarefa, ela não consegue parar para comer certinho. Então, a criança ela tem um acúmulo de energia muito grande, mas justamente para mostrar para os pais: oi, eu tô aqui, o que fez, entende? Esse, na verdade, é o desejo da criança, é chamar a atenção. Aí, como ela não tem essa atenção, vai crescendo e ao longo da vida vai vendo que aquilo ali é deficiente nela. Quando chega na vida adulta, o TDAH explode, né? Na verdade, geralmente começa na infância, mas a gente é mais perceptível na adolescência e na vida adulta. Os pais querem compensar de outra forma. E daí... A questão e hoje, né? Sim, exatamente. A questão das crianças ficarem o dia inteiro no celular. Oi? É que assim, muitas telas, das vezes né? a mãe fala assim: esse menino não para de chorar, toma celular. E isso daí acontece, né? E a criança não para de chorar por quê? Porque ela quer algum tipo de atenção. Vai brincar com ela. Entende? E os pais, para acalmar, eles acabam dando a tela. Eu não julgo. Porque os pais também vêm de uma correria muito grande. Vêm de um sentimento aquela cobrança da super produtividade, tem que estar sendo produtivo, eu não posso parar. Quando eu chego em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que continuar trabalhando, porque no outro dia... Então, eu acabo isso não é positivo para os filhos. Mas não tem também como julgar os pais, porque eles também não tiveram esse preparo e esse conhecimento para trabalhar com a criança. É novo,
adultos isso também. Pan, como que você se sente depois que você tratou? Como que ficou a sua vida? O que mudou? O que você percebeu que transformou a sua vida com a hipnoterapia? É interessante, né? Que eu falo assim que... Eu falo assim, eu tô ótima, de 0 a 10 eu tô 4. Eu sempre brinco com isso, né? Mas eu falo assim, eu tô top, de 0 a 10 eu tô 4. É que eu saí de uma escala Tá. de menos. Então tá ótimo, já subiu 14. Eu saí de uma escala de menos 10. Ah, Pam, você ainda esquece das coisas? Sim, eu esqueço. Quem não tem TDAH também esquece. Exatamente. Entende? Ah, você ainda se distrai com facilidade? Muito menos do que antes. Mas se eu tô num lugar chato, com um papo chato, com uma coisa chata, não tem um Acho que ser humano já que é me distraia. normal, né? Entende? Assim, tem algumas coisas, igual antes de eu começar a live, eu fui conversando com o João e ele falou pra mim assim, amor, eu só percebi que você tinha TDAH porque, de repente, você tá com um assunto na sua cabeça que tá correndo aqui e você continua o assunto como se eu tivesse... E eu falei, nossa, eu faço isso? Ele falou assim, ah, você ainda faz, né? Aí vamos descontando os pontinhos, assim, pra chegar no 10, né? Ele falou assim, não, você ainda faz. Outra coisa, é muito comum, assim, eu pegar o celular para mandar uma mensagem para vocês. Aí eu olhar outra coisa que era mais legal e de repente eu me desviar. Isso ainda acontece. Tá? Então, tem algumas coisas assim que eu até considero aceitável. Sim. Se fosse comparar com o pai que era antes. Questão de Porque leitura, até com a gente acontece, né? Às vezes a gente não tá tão focado em alguma coisa e tu tá preocupado com outra, tu tem que fazer algo e tu acaba esquecendo de fazer um compromisso, algo que você precisa fazer, mas eu penso que isso é comum com todo mundo, né? E daí não dá para ter uma autocobrança, porque eu tive. Então a nossa mente, ela leva um tempo, né, Pan, para ela entender todo esse processo. Ela hoje quis participar da live, tá, gente? Assim, hoje eu consigo me distrair e voltar. Antes não, você eu ia distraía. Hoje, quando eu entro num processo de distração, por exemplo, eu peguei o celular para mandar uma mensagem para vocês e eu, de repente, entrei no Instagram e fiquei ali olhando uns 10 Reels. Eu falo, putz, eu peguei o celular para mandar mensagem para as meninas e até agora eu não mandei. Aí eu consigo voltar, entende? Antes, eu não ia nem saber o que eu estava fazendo, para que eu peguei o celular. Interessante essa informação tua, hein? Tá? Então, são coisas assim que eu consigo perceber. Fala assim, Pan, mas isso... Então quer dizer que o TDAH não desapareceu. Se for comparar com a Pan, que estava numa escala muito negativa, eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Hoje eu considero que os meus esquecimentos estão aceitáveis dentro da maioria da população aí, entende? Só que eu percebi que a minha memória, o meu HD parece que zerou depois da hipnoterapia e eu tenho um espaço gigantesco. Eu lembro datas, inclusive eu lembro até da data da formação de vocês. Eu lembro nomes com facilidade, eu lembro histórias. Hoje as vidas que eu atendo aqui na minha sala, é muito interessante que quando elas voltam, eu lembro como que foi a sessão delas, eu lembro qual que foi o ECI, eu lembro, e muitas vezes algumas coisas nem são anotadas. E a gente consegue discutir. Eu lembro endereços, eu vou para São Paulo, eu sou do interior do Paraná, gente. Então, quando eu vou para São Paulo, eu consigo chegar, por exemplo, no endereço da instituição que nós nos formamos, sem usar o GPS. Sabe? São coisas assim que eu falo que é até inútil. É até inútil. Mas eu consigo fazer. Antes, fazer uma pergunta. Ixi, Patrícia, você pode hoje? fazer, Roberto. Pan, eu ouso em dizer que durante o processo da tua transformação, como você falou, ficou mais fácil de lidar. Na realidade, eu percebo que você compreendeu a tua dificuldade que você tinha do TDAH e você passou a lidar com isso de uma forma diferente. Não se cobrar
tanto, né? Não se pressionar tanto, né? Porque a gente tem um novo olhar para aquela situação, pelo ponto traumático que foi pela primeira vez que você teve aquele sentimento, né? Então você passa a ter um novo olhar, você compreende e você passa a transformar a tua vida no agora. E aí você vai lidando de forma diferente, né? E eu comecei a buscar quais eram as vantagens do TDAH. E tem vantagens também. Sim, ganho secundário. Eu tenho uma teoria muito boa minha, tá, gente? Quer comprar, vocês compram aí, ó. Eu tenho uma teoria que o TDAH, o autismo, são evoluções da espécie. Eu acredito muito nisso. Porque, como nós somos ainda minoria, é mais fácil olhar para o TDAH e pro autista como uma patologia. Quando que, na verdade, se você for olhar, um é extremamente criativo, o outro é extremamente focado. Entende? Então, eu comecei a olhar o que do TDAH eu posso tirar de proveitoso para mim. Tem uma coisa que o TDAH tem que eu não tinha e eu falo, isso aí eu quero ter. É o hiperfoco. Aí eu falava, o TDAH e o autista têm hiperfoco. E eu falava assim, nossa, eu não tinha hiperfoco. Eu falava, não, vamos tirar proveito desse negócio também. Né? Então, pegar um conteúdo que eu gosto muito e destrinchar aquele conteúdo, se aprofundar naquilo, estudar, é uma característica do TDAH. Isso não é ruim. É ótimo. Eu comecei a olhar também para o outro lado. E eu acredito fielmente que o TDAH e o autismo são evoluções da nossa espécie. Não estou dizendo que todos os sintomas, todas as características são positivas, são boas. Né? A gente tem que também se modelar, assim como nós, meros normais, talvez, né? Precisamos nos adaptar. Mas eles também precisam se adaptar a uma nova realidade. Mas como a gente ainda não entende como lidar com essas pessoas, a gente acaba colocando o TDAH e o autismo como uma condição de patologia. Na minha concepção, não é. Entende? Tem sintomas para a gente olhar. Tem coisas para a gente corrigir. Mas é olhar com outros olhos também. Olha que bacana. E eu O que levou você a decidir atender crianças? Porque tem adultos também, né? Qual que foi a sua motivação para... Na verdade, hoje, assim, eu atendo tanto o público infantil quanto o público adulto. E para eu atender, na verdade, o público infantil, primeiro eu tenho que atender os pais. Tem gente que usa uma analogia bem bonitinha, assim, não tem como devolver limpar o peixinho e devolver para o aquário sujo. Eu não, já uso. Não tem como limpar o porquinho e devolver para o chiqueiro sujo. É fato. Então, eu trabalho primeiro com os pais, porque os filhos são reflexos dos pais. Exatamente. E oriento os pais como lidar com aquela criança. E depois de um período de trabalhar com os pais, se não houver melhora da criança e os pais estiverem seguindo certinho, aí sim eu trabalho com a criança. E no nós só atendemos criança. Eu, você, a Roberta, a Patrícia. As nossas crianças. Porque é sempre criança interior. Fato. Né? Então, eu trabalho com os adultos, mas com as crianças que existem nos adultos. Então, atender criança em si, para mim, ficou muito mais fácil, porque eu entendi que a demanda que a gente tem que resolver é lá de trás. Então, vamos começar a resolver desde agora, né? Exatamente. A gente tem essa... Quando você vai buscar lá a causa, não tem como, né? Tá na criança. Então, é melhor a gente começar a olhar para essas crianças agora, entender quais são as demandas delas e a gente trabalhar com elas agora, do que lá na frente ela tem que lidar com mais frustrações, né? Muito mais programações, muito mais crenças.
É melhor a gente trabalhar isso E agora. até porque, né, pessoal, quando a pessoa chega com um diagnóstico para nós não podemos esquecer, até a professora Arlete falou isso hoje para mim, que nós estamos lidando com pessoas. Então, a gente não pode ter preconceito, isso ou aquilo ou aquele outro. Não, é um serzinho iluminado e nós temos que acolher e se apaixonar pela dificuldade do nosso cliente, pelo que ele está passando, porque atrás de todo sintoma, atrás de todo diagnóstico, de toda doença, existem emoções, existem programações, e nós precisamos entender isso, ouvir o nosso cliente atentamente, para poder ajudar da melhor forma possível. Como a Pan diz, quando o amor, né, quando o dinheiro estiver acima do amor, tem hora para acabar. Então, nós precisamos nos apaixonar pela história do nosso cliente, olhar com amor e ajudar ele, né, de uma forma tranquila, independente do diagnóstico que tem. Acolher com muito amor, como a Arlete colocou aqui, que ela está participando da nossa live hoje. E quando você foi acolhida, quando você se encontrou na hipnoterapia, onde, né, que realmente você foi acolhida, você percebeu que poderia ser diferente, transformou tudo. Mas porque teve alguém que te acolheu e olhou de outra forma para você. E dessa forma que nós precisamos olhar para as crianças, né, e para as pessoas. Não tudo. A atenção que eu sempre quis, agora quem teria que me dar sou eu. Nesse processo foi autoacolhimento, foi eu poder me olhar, eu poder entender quais eram as minhas demandas, onde é que isso estava afetando na minha vida. Foi um processo que eu tive que voltar para mim. Foi um reencontro da Pan com a Pan. Sim. Né? Eu dar a atenção que sempre faltou. E é isso que falta para muita gente que a gente atende. A pessoa ela tá preocupada com o marido, com os filhos, com o trabalho, com a casa, com tudo, e se coloca em último lugar. Querendo ou não, era exatamente isso que eu fazia também. Eu ficava sempre buscando atenção das coisas externas e eu não prestava atenção nas coisas que eu estava fazendo, na vida que eu estava vivendo. Eu atendi Exatamente. uma pessoa com uma situação que você relatou aí. Ela pensava em todo mundo e nela não. E isso é uma coisa que, dependendo de como tem as crenças, né, dentro de si, fora a questão do TDAH, obviamente, muitas mulheres fazem isso e muitos homens também, né? Deixa de olhar para si, né? E aí, isso que você falou é muito interessante. Quantas pessoas se olham no espelho e realmente se admiram de uma forma de que está ali, de alguma forma se encontrando, fazendo compreensão de como está se sentindo? Hoje, eu escutei um termo muito bacana, porque assim, pessoal, quando a gente se torna terapeuta, hipnoterapeuta, a gente estuda eternamente, tá? Então, num dos cursos que a gente segue fazendo, ela falou algo que, infelizmente, hoje as pessoas não têm o autoconhecimento, acha que se conhece. E aí começa a estourar a ansiedade, todos os tipos de sintomas que a gente vê por aí, e, enfim, os medos que aparecem, os traumas e assim por diante, porque não tem a própria compreensão. É muito fato isso daí. Eu tinha uma pergunta para você, Pan, que você falou do TDAH. A sua memória ficava embaralhada, a sua mente ficava embaralhada, chegava em algum momento de você tentar fazer alguma coisa e não sabia como é que... Parecia que aquele dia você não conseguia colocar as coisas em ordem. Só para trazer luz aí pro pessoal aí. Vai, fala. Ué, caiu. Cadê ela? Aí, gente, eu vou chamar ela novamente. Caiu. E até porque o que você falou, né, Roberta, ali, em relação a pessoa se perceber, a cliente que você atendeu, a maioria das pessoas hoje vive nessa situação. A maioria das pessoas não percebe o potencial que elas têm, não percebe a capacidade que elas têm, não assume a vida delas plenamente. E isso atrapalha demais
o processo de evolução, porque ela vive num loop mental e a mente dela vai conduzindo ela de uma forma, afunilando o processo de evolução dela. E ela não vai percebendo isso. E nós, como hipnoterapeutas, eu digo que a gente é uma pessoa-chave que vai mostrar para ela um potencial que ela tem dentro dela. Mostrar para ela que ela pode, sim, dar conta da vida dela, que ela pode se perceber, que ela pode assumir a vida dela e que ela pode transformar a vida dela. E quando ela entende isso, tudo muda. Exatamente. E às vezes tem pessoas que não conseguem se aperceber-se dessa forma. E acha, ou se não, tem pessoas que acham que consegue sozinho. Até chegar o momento, nós temos uma cultura brasileira no país de que não se precisa de terapeuta. Nem precisa fazer terapia. É frescura. Gente, a gente não precisa dar conta sozinho. Quem disse isso? Quem foi que inventou essa história? Inclusive, eu estou precisando de técnico agora. Até porque as pessoas têm medo, né? As pessoas, elas têm medo de uma hipnose, porque tem uma crença que norteia isso, elas têm medo da hipnoterapia. Se elas soubessem o bem que isso faz, tudo mudaria. Mudaria porque esse autoconhecimento é transformador. Essa libertação, ela é transformadora e a pessoa passa a ver a vida de uma forma diferente. Como a Paula falou, ela se acolhe, ela se percebe, ela se ama e se coloca em primeiro lugar. Isso é assumir a vida. Ah, eu não quero ir em tal lugar, mas eu vou para ser boazinha ou para ser aceita por aquele grupo? Eu preciso aprender a me posicionar, que eu não quero estar naquele lugar e eu não vou estar naquele lugar. É me respeitar, né? Eu preciso me respeitar acima de tudo. Voltei, gente. A Roberta perguntou, né, se minha memória era bem embaralhada. E sim, Roberta, assim, eu ia fazer uma coisa, aí, por exemplo, assim, eu saía do meu quarto para tomar água. Aí, nesse caminho que eu saí do meu quarto para pegar uma água, eu olhei que tinha alguma coisa fora do lugar. Aí eu catei aquela coisa, por exemplo, uma blusa e tinha que colocar na máquina. Bem no período que eu peguei uma blusa para colocar na máquina, chegando na máquina eu vi que tinha alguma coisa para ajeitar na lavanderia. Começava a ajeitar o que tinha na lavanderia. Eu via outra coisa, eu saía... Enfim, nunca tomava água, nunca colocava roupa para lavar. Era tudo muito inacabado. O dia inteiro parecia que eu tinha feito um monte de coisas. Tipo assim, eu não parei. Aí quando eu olhar, eu não tinha feito nada. Olha que interessante. Olha aí, pessoal. Essa sensação de que, putz, parece que eu tô insuficiente, entende? E eu sempre falava assim, nossa, eu queria 2 de mim. E na verdade eu não precisava de 2 de mim, né? Eu precisava só organizar a minha mente, organizar a minha rotina certinho, para que eu pudesse executar as minhas tarefas o mais leve possível, né? Fazer aquilo acontecer. Mas a cabeça do TDAH, ela é muito acelerada. Ela não consegue parar, ela está sempre pensando na próxima coisa que ela tem que fazer. Hoje, para mim, é muito mais tranquilo. Inclusive, eu me programei para estar na live, entende? Antes eu não teria feito isso. Eu me programei. Nossa, eu atendo até às 17 horas, né? Aí eu falei assim, não, hoje à noite, como eu tenho live, eu vou me programar para chegar um pouco mais cedo em casa, que agora eu sou uma senhora dona de casa. E eu falei assim, eu preciso fazer janta, eu preciso fazer isso. Mas tudo bem programadinho, entende? Porque eu sabia que porque eu sei que eu tinha um compromisso agora. A Pand antes, eu não tinha nem feito janta, nem atendido o cliente das 5 direito e ainda ter chegado atrasada aqui. Olha só, como que o tratamento traz qualidade de vida. É impressionante, né? Incrível. Tudo consegue fluir com muito mais facilidade agora, com muito mais naturalidade. Isso que eu tô 4, hein, gente? Logo vai subir um pouquinho mais. Pois é. Porque é um processo, né? Depois que você começa, você não vai parar. Caiu de novo, Caiu de novo. Pessoal, e outra internet. coisa. Não tem jeito. E é bom a gente lembrar que, às vezes, a gente busca um sintoma e, na verdade, o problema não tem nada a ver com aquele sintoma.
Por exemplo, o nosso cérebro ele faz algumas conexões. Uma criança que tem alergia de grama, por que ela tem alergia de grama? Quando você vai fazer a análise, vai tratar, o que é, falando de um caso que apareceu, né? Ó, não é. A criança, Vou a tirar criança, a culpa da internet. Da internet não. Eu fico batendo o dedo, daí vai pro lado de lá, sabe? vai pro lado e sai. É. A internet tá boa. Tá. Então, deixa eu só terminar aqui, Pan, que eu comecei. Um caso que a gente viu, a criança tinha alergia de grama, não podia passar onde tinha grama. E daí, quando foi olhar, né, para a questão, qual era? O cérebro, ele faz as conexões, né? Quando ele cria um trauma, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem um som, ele tem uma textura. Então, a criança estava brincando e a mãe disse, não quero que suba na árvore, porque é perigoso. E o que aconteceu? A criança subiu e caiu. Caiu onde? Na grama. O que o subconsciente dela fez? Grama, mãe falou não, perigo. Criou nessa criança uma alergia de grama para proteger. Não chega perto da grama, porque a grama é perigosa. Então, a gente busca, às vezes, você vai no médico buscando só o sintoma. Você não tem noção do que está por trás, né? Igual você falou. Acha que a pessoa não tem atenção. Não, na verdade, é porque ela está buscando chamar a atenção. Buscando a atenção que faltou lá atrás, né? Exatamente. Exatamente. Olha, Ana, que legal. Quando vai dar uma aula de TDAH no MBA. Nossa, Olha Ana, que... Nós estávamos que no legal. Legacy com ela. Que bom você é aqui, menina. E ela colocou ali, ó, mesmo com a pós de psiquiatria, a hipnoterapia foi um divisor de águas. Nossa, Porque que legal. você compreende tudo de uma forma diferente. Você vai lá na causa, na raiz da sua dificuldade e do sintoma que você está vivenciando hoje. Aí fica muito mais fácil da gente entender, liberar a emoção, ressignificar tudo isso e seguir, né? Porque quando a gente só remedia, na verdade, a gente não está resolvendo qual que é o problema. Em alguns casos, é necessário momentaneamente. No entanto, não vai resolver o problema, né, Ana? Tem que entender. Isso. Pan, Quando você... pode pode ir, fala. falar. Não, pode falar. Não, eu ia perguntar para ela, quando ela chega de atender a criança, o atendimento, como que é? Você vai para o lúdico, você usa brinquedos, como que você faz isso? Você entra nesse mundo dessa criança? Tem uma diferença do atendimento dos pais para essa criança? Como que você consegue administrar isso? Tem diferença. Primeiro, eu peço para os pais preencherem um formulário para mim em relação à criança. Como é que foi a gestação? Como é que o sintoma que essa criança está vindo trabalhar se manifesta em casa? Como que isso atrapalha a rotina? Então, tem toda uma fichinha para os pais preencherem. Porque às vezes você pega a criança tão pequenininha, ela não sabe nem explicar o que ela está sentindo, sabe? Sim. Então, com base naquilo dali, eu já vou formulando algumas perguntas para eu fazer com a criança. Aí eu utilizo realidade virtual, eu tenho um óculos de realidade virtual que é muito legal. Sim. As crianças ficam lá entretidas e enquanto elas estão entretidas eu vou fazendo perguntas. Super funciona. E aí eu coloco alguns games ou então vídeos que tem a ver com a demanda que a pessoa está trazendo para mim. Entende? Que a criança está vindo trabalhar. E a partir dali a gente consegue já ressignificar. Então, eu utilizo a realidade virtual, eu utilizo brincadeiras bem no lúdico mesmo, assim, com bolinhas, com ursinhos, com bonecos. Porque geralmente eu mostro para a criança, eu entrego para a criança um boneco, aquele boneco representa o filhinho dela, por exemplo.
E daí o filhinho dela vai falar como se ela vai falar como se fosse o filhinho dela. Aí geralmente ela traz para mim qual que é a demanda, o que está incomodando. Ela coloca o sintoma no filhinho e diz por que ele está daquele jeito. Então eu utilizo muito de brincadeiras. Nossa, eu adoro, porque eu também me divirto pra caramba. Sim, sim. Vivenciando E trabalhar a com criança infância. é um dom, né? Eu confesso que no final das sessões eu tô esgotada. Sim, Eu confesso, mas é muito gostoso. E principalmente ver que o tratamento de criança é muito mais rápido que do adulto. E o resultado sim. também é muito mais rápido, é muito mais perceptível. A Flávia, eu acho que ela tá aqui na live. Eu atendi a filha dela online. Foi uma sessão, né, Flávia? Dura meia hora. E deu o maior resultado, Olha entende? que maravilha. Com criança é muito mais fácil, ele se desenvolve muito mais, ele se abre muito mais pro processo também. É até gostoso de ver. Vocês têm que trabalhar com criança, vocês vão ver que é bem gostoso. E eles têm muito para ensinar para a gente, né? As crianças. Eu atendo crianças. Eles nos ensinam tanto. Eles têm um olhar doce, uma ingenuidade que às vezes a gente perde isso com o tempo, né? Em algumas técnicas que a gente faz, a gente busca o resgate da criança, né? Aonde aconteceu algo, e é algo tão natural e é tão forte, porque muda completamente, né? E a pessoa, ela precisa dessa criança. Teve um caso que eu atendi que foi bem interessante, né? Era um menininho de uns 5, 6 anos. E daí eu fazendo uma atividade com ele, eu levei ele para o espaço, né? Nós fomos para o espaço, nós falamos sobre como que era o mundo dele e tal, e ele poderia trazer algo desse mundo para o nosso mundo de cá. E eu falei assim, o que você vai trazer? Ele falou assim, um cache bem grande. Na minha cabeça eu pensei, cache, né? Falei, tá. Aí depois eu entendi que... Eu falei assim, pra que você vai levar esse cash? Ele falou assim, pro meu pai. Porque daí meu pai não vai precisar mais trabalhar e vai ficar comigo. O que era um cash? Era um cheque. Cheque. Olha aí. Mas doeu meu coração na hora, entende? Eu falo, Sim, meu Deus do céu. Carência. O que ele tava buscando? Atenção, sabe? Ele tava com atenção. carinho, o olhar do pai. Era isso que ele queria, era afeto. Então ele tinha que ir para outro país, ele poderia para outro mundo, ele poderia trazer qualquer coisa para ele, mas ele ia trazer um cash bem grande, porque o pai só trabalhava. Pensa a quantidade de bloqueios nas crianças. Lembra da Mari de ideia? Cria bloqueios financeiros, Financeiros. carência afetiva, dependência Uhum. emocional, porque o tempo todo você quer buscar isso também, TDAH, entende? Pode se ramificar para muitas outras áreas. Ou E pode o formar até um frutinho. amor da criança pelo pai. De querer pegar esse fardo, eu preciso trazer para o meu pai. Olha só, o amor, né? Eu pego para mim esse fardo, eu vou lá no espaço, eu trago um cash Cash. para o meu pai. E assim, Olha que coisa linda. depois de adulto, acaba que essa pessoa ela vai fazer com os filhos a mesma coisa que fizeram com ela. A mesma coisa. Porque provavelmente Sim. foi isso que aconteceu com o pai. Mesmo quando ela fala, não vou fazer isso com os né? meus filhos, mas ela acaba repetindo. Acaba Repete padrão. Sim. Repetindo padrão. De padrão. É muito bacana falar essa questão de repetir padrão, né? O pessoal aqui entendeu que... Sim. E aí eu conversei depois com os pais, foi muito interessante, né? E o pai falou pra mim assim, mas eu preciso trabalhar pra eu dar uma vida melhor pra ele. Eu falei assim, pai, é banco. Pai, mãe não são bancos. O pai, o que é melhor pra criança naquele momento? É os pais. É o olhar, é a atenção, é o cuidado, é o estar presente, não é o presente, é o estar presente. Estar presente, exatamente. Então, Nem que seja 10 minutos, mas que seja bem vivido esses 10 minutos e intenso. Isso vai fazer uma diferença muito grande para a criança. Eu tenho 2 pequenininhos e eu sei a importância de estar presente, o pouco de tempo que dá, mas estar muito presente. recentemente, Exatamente. então, um pai, né? E ele falou pra mim assim, Pã, eu larguei tudo, eu
abandonei a carreira que eu tinha, eu era do ramo imobiliário, não parava em casa. Ele foi explicando tudo isso, ele falou assim, eu entendi que o meu filho, ele estava sofrendo com falta de tempo de qualidade e de quantidade. Isso. Porque Sim. o déficit da minha ausência era tão grande que os 5 minutos de qualidade já não supria toda a falta que eu fazia. Então, eu Exatamente. dei tudo e eu fui investir em algo que eu pudesse estar presente de fato. E eu achei Que isso bom. muito legal, sabe? Porque ele falou assim, olha, eu fiquei tantos anos ausente que os 10 minutos do tempo de qualidade já não eram mais suficientes. O nível que chegou, né? Ele falou assim, eu precisava do tempo de quantidade, além do tempo de qualidade. E que legal a questão dele, né? Exatamente. Poucos conseguem chegar nesse nível de entendimento, né? De colocar, até assim, chegou nesse nível. A gente pode seguir sem chegar, colocando certinho. Eu tenho meu tempo de estar com meu filho, meu tempo de trabalhar, meu tempo de estudar, meu tempo de estar namorando, né? Com a esposa, com o marido, seja com quem for. Separar cada um na sua caixinha, né? Porque se o filho tem o tempo dele, ele entende que tem o tempo do pai trabalhar, da mãe. Filho, agora é a hora nossa de brincar. Tô aqui 100% com você. Mas eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que estudar, mamãe, tem que isso, tem que aquilo. Então, quanto antes a gente entende isso, muito menos problema a gente vai ter, né? E quanto antes a gente trata essas crianças, menos adultos doentes nós teremos daqui a pouco. Exatamente. Né? Trata a criança que você não vai precisar tratar o adulto. Arrume tempo para cuidar da saúde que você não precisará arrumar tempo para cuidar da doença. Pois é. Eu concordo com isso. Então, E exatamente. esse foi o motivo pelo qual eu quis atender as crianças. Não quer dizer Sim. que os filhos de vocês não vão ter traumas, mas serão outros traumas. Sim. Exatamente. Gente, mas serão outras demandas. Você tem que ter na consciência de que você está dando o seu melhor, que você está sendo o melhor pai que você consegue, você é a melhor mãe que você consegue ser, está buscando sempre a melhor forma de trabalhar com o seu filho. Então, quando você dá esse tempo de qualidade, quando você conversa, você tem esse diálogo para você mostrar para ele qual que é o seu tempo, qual que é o tempo dele, fácil para lidar. Verdade. Sim, exatamente. Então, nós Exatamente. aqui voou o tempo. Voou. E assim, o Instagram, Voou. nós entendemos que o Instagram tem momentos que ele é um pouquinho sem educação. Ele corta a live no mês, tá conversando lá, ele, né? Tem que ensinar esse Instagram, viu, gente? Então, a Pan é uma pessoa assim, nós fizemos a formação, ela estava lá, foi nossa monitora, depois foi nossa mentora. Nós aprendemos muito com ela, por isso que ela está aqui hoje conosco. E é uma pessoa que tem uma história de vida maravilhosa, veio compartilhar conosco aqui, né? A sua história de vida e também sobre o olhar em cima do TDAH, como que pode ser acolhida essas crianças e os adultos também, que, como ela mesma diz, nós, hipnoterapeutas, atendemos crianças de 70, 80 anos de idade também, né? Essas crianças. Sim, exatamente. E nós estamos... vamos encerrar, né? E eu gostaria que cada uma aqui falasse um pouquinho, bem rapidinho, que está acabando aqui. E falar aqui da campanha, como eu falei, né, a respeito de fevereiro, que eu até anotei, que é o mês fevereiro roxo e laranja, conscientização do Alzheimer, lúpus, leucemia e fibromialgia, e a hipnoterapia também auxilia no tratamento de fibromialgia. Eu, por exemplo, tenho casos positivos de tratamentos... Eu tive fibromialgia, não conseguia mexer nada no meu corpo. E depois da hipnoterapia, acabou tudo. Não é mágica, pessoal. O processo de hipnoterapia tem começo, meio e fim. É tratamento. Isso. Ninguém vai vir com a varinha de condão e vai fazer mágica. Não existe isso. É processo. Não nesse plano. Mas vai lá, pessoal. Começa aí pela Patrícia, dê seu recado rapidão. Depois a Pan e a Grace. Queria agradecer muito a oportunidade e agradecer a Pan de estar aqui, né? Esclarecendo
algumas coisas e com certeza fiz muitas compreensões. Tenho certeza que muitas das pessoas que estiveram aqui conosco hoje entenderam muitas coisas, desmistificaram muitas coisas, porque quando a gente traz um exemplo, fica mais fácil para a compreensão, né? Não se cria todo um monstro em volta disso. Então, só tenho a agradecer, Pan, por você ter aceito, e as meninas, e vamos brilhar e vamos cuidar de vidas. Esse é o nosso propósito. Pan, dê seu recado para pode. a turma aí. Também quero agradecer muito e dizer que o sintoma ele vem para te mostrar algo, para te ensinar algo. E a gente tem que estar aberto a aprender para só assim a gente poder se livrar dele, né? Para a gente ter o aprendizado que ele está vindo nos ensinar. Então, se você sofre de TDAH, se você conhece alguém, mostra para ela que tem uma possibilidade de se tratar, tem uma possibilidade de olhar para isso e que existe uma demanda emocional que está aí por trás. E eu sou suspeita, né? A hipnoterapia para mim é algo encantador, transformador. Eu insisto para que todo mundo experimente, para que todo mundo faça, porque eu vejo que o resultado aconteceu primeiro em mim. Todo o processo de transformação aconteceu primeiro em mim. E hoje eu posso falar com convicção de que isso funciona, de que isso dá certo. Basta você se buscar, né? E se entregar aquilo que a sua demanda está mostrando para você que está faltando. Gratidão, meninas, pelo convite. Eu amei mesmo, assim. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de fazer live, né? Não sei nem se eu faço tão pouco, mas eu gosto muito. Então, quando precisarem, estou à disposição. Quem estiver assistindo também tiver dúvidas, pode mandar lá para mim depois, que eu vou esclarecendo, vou respondendo, tá? Gratidão, gratidão a todas, gratidão a todos que estiveram. É um assunto maravilhoso, né? Eu sou apaixonada, então eu sou suspeita para falar. Eu amo o que eu faço. Cada atendimento é fantástico, cada atendimento é único, exclusivo. E até a próxima. Já temos aí daqui 15 dias uma nova live. Estejam todos, corre lá, segue o nosso canal. Vamos transformar mais vidas. Tem muita gente com muitos sintomas precisando se liberar. E daqui uns dias eu vou estar fazendo Beijo. uma live que está aqui, ó. A gente vai falar sobre maternidade, como que eu estou utilizando a hipnoterapia na minha gestação. Eu tenho a nenê aqui, né? Ótimo. Tem a Mel aqui dentro. Então daqui um dia a gente vai fazer uma live. E um beijo pro Marcos. Marcos aqui é meu vizinho de cidade. Então, foi maravilhoso estar aqui, né? A Hipnopapo nós somos esse grupo assim amoroso. Nós, hipnoterapeutas, sempre estamos trazendo hipnoterapeutas com as suas especialidades para falar sobre a hipnoterapia, o que ela consegue tratar, o que ela consegue trazer de luz, de repente aí ao que você está passando, né? E daqui 15 dias nós estaremos com outra live que será uma surpresa, mas olha só, se tiver qualquer assunto, mande para nós inbox aqui, o que vocês querem ouvir, do que vocês querem saber, né? Tratamento, o que é a hipnoterapia, determinado sintoma, enfim, manda para nós que nós vamos trazer. Tem muitos profissionais maravilhosos, como a Pan, para trazer aí luz a muitos assuntos da hipnoterapia. Muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão a todos que estão aqui. Segue o nosso canal no YouTube também. Precisamos de bastante gente lá para começar a fazer o ao vivo lá. Lá tem que ter 1000 pessoas. Vamos lá, pessoal. Chama os coleguinhas para curtir nossa página. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau.